Esta é a meio oeste, e bem aqui está Chicago. Tecnicamente faz parte dessa região, mas pergunte a qualquer um que já esteve lá e eles vão te dizer que não parece realmente fazer parte. O tamanho é diferente, a densidade é diferente, toda a cultura é diferente. É a terceira maior cidade do país, com uma população de 2,7 milhões de pessoas, enquanto a próxima maior de toda a região tem apenas um terço dessa população. Então, como isso aconteceu? Como Chicago se tornou diferente do restante do meio-oeste, mesmo sendo considerada sua capital? Isso começa por sua geografia, basta ver onde fica Chicago. Ela fica no ponto mais ao sul, onde os Grandes Lagos chegam ao coração agrícola dos Estados Unidos. Também é, mais importante ainda, exatamente no ponto onde uma via navegável dentro da bacia dos Grandes Lagos, o rio Chicago, chega mais perto de uma via navegável na bacia do Mississippi, o rio Des Plaines. Indígenas já utilizavam esse local como ponto de transposição por terra séculos antes da cidade existir. Quando a fronteira americana começou a se expandir no início do século XIX, essa nova produção agrícola precisava chegar aos principais centros populacionais do leste. E a maneira mais fácil de fazer isso, após a conclusão do primeiro megaprojeto de infraestrutura dos Estados Unidos, o canal Erie, em 1825, era pelos Grandes Lagos até Buffalo, depois descendo o rio Hudson até Nova York. Mas isso foi só o começo, porque em 1848 o canal Illinois e Michigan foi construído, conectando o rio Chicago ao rio Des Plaines. Essa conexão, de repente, permitiu o transporte de mercadorias por barcaças de praticamente todo o terço central dos Estados Unidos para todo o Nordeste, e tudo passava por Chicago. Mas esse foi apenas o primeiro de 3 acontecimentos monumentais para Chicago naquele ano. A primeira ferrovia de Chicago, o Galena and Chicago Union, começou a operar e a Bolsa de Mercadorias de Chicago foi fundada. Cada evento já seria significativo por si só. Eles colocaram Chicago em uma trajetória completamente diferente de qualquer outra cidade da região. Mas foram as ferrovias que mais importaram. O senador Stephen A. Douglas viabilizou a Illinois Central Railroad por meio de uma legislação federal em 1850, criando uma ferrovia com concessão estadual, que ao ser concluída em 1856 era a ferrovia mais longa do mundo. Nesse mesmo ano, 10 grandes linhas ferroviárias terminavam em Chicago, tornando-a o maior centro ferroviário do mundo. Agora, aqui está a parte que a maioria das pessoas não sabe. O domínio de Chicago não era inevitável. Ela venceu porque sua maior rival cometeu um erro catastrófico. St. Louis era a maior cidade a oeste do Mississippi e a segunda maior cidade portuária do país. Ela poderia dominar o interior, mas os líderes de St. Louis rejeitaram as ferrovias. Os interesses da navegação a vapor barraram licenças para pontes ferroviárias sobre o Mississippi. O rio em St. Louis era largo demais para pontes, por isso os vagões de trem precisavam de balsas, o que era lento e caro. St. Louis só conseguiria uma ponte ferroviária direta sobre o Mississippi em 1874, mais de 2 décadas depois que a rede de Chicago já estava consolidada. O fato de Missouri ser um estado escravista também não ajudava, o que afastava o capital do norte. Investidores que poderiam ter financiado o crescimento de St. Louis redirecionaram seu dinheiro para Chicago. Depois, a Guerra Civil selou o destino. A União precisava de muita carne para seus exércitos, e Chicago supriu essa demanda. Enquanto isso, as forças confederadas dominavam o Baixo Mississippi, estrangulando o comércio fluvial que havia ligado o meio-oeste ao Golfo por décadas, obrigando todos a usar as ferrovias que passavam por Chicago. E os resultados foram impressionantes. Entre 1840 e 1890, a população de Chicago multiplicou quase 250 vezes, passando de 4.500 para 1,1 milhão. Nada chegou perto disso. St. Louis e Chicago estavam praticamente empatadas por volta de 1870, ambas com cerca de 300 mil habitantes. Mas St. Louis simplesmente não conseguiu acompanhar, chegando a apenas 450 mil 2 décadas depois. Mas por que esse tipo de crescimento? O que o centro de transporte da América realmente produz? Numa economia capitalista industrial, ser o centro significa não só movimentar, mas também processar mercadorias. Grãos do interior eram enviados para Chicago, onde eram classificados, agrupados e vendidos como mercadoria padronizada. A Bolsa de Mercadorias de Chicago
criou padrões de classificação em 1857 e introduziu contratos futuros padronizados em 1865, um dos primeiros mercados de futuros de commodities padronizados do mundo. Em 1854, Chicago já reivindicava o título de principal porto de grãos do mundo. O processamento de carne se consolidou no Union Stock Yards, onde, em 1890, 9 milhões de animais passavam por esses currais anualmente. Com o vagão ferroviário refrigerado criado no fim da década de 1870, a carne embalada em Chicago passou a ser enviada para Nova York e todos os lugares entre as duas cidades. Enquanto isso, a madeira das florestas do norte cruzava a cidade em grandes volumes, tornando-a o maior mercado madeireiro do mundo. Chicago se tornou o maior porto de grãos, o maior mercado de madeira e o maior centro de processamento de carne do mundo ao mesmo tempo. Veja, ser o centro cria massa econômica. Massa econômica atrai capital. Capital atrai imigrantes. Imigrantes fornecem mão de obra. Mão de obra atrai mais indústrias. É um ciclo que se retroalimenta que nenhuma outra cidade conseguiu replicar porque a rede ferroviária já estava consolidada. A janela para competir com Chicago se fechou em uma única geração. No final do século XIX, Chicago era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, passando da 92ª para a segunda posição em cerca de 50 anos. Muitas cidades cresceram nesse período, mas só crescer não torna uma cidade diferente. Então, por que Chicago realmente parece um tipo de cidade completamente diferente de qualquer outro lugar do meio-oeste? Bem, a resposta começa com você se inscrevendo no canal. Brincadeira, tudo começa com um desastre. Em 8 de outubro de 1871, o grande incêndio de Chicago começou. Durante 3 dias, matou aproximadamente 300 pessoas, deixou mais de 100 mil dos cerca de 300 mil habitantes da cidade desabrigados e destruiu 17 mil prédios em apenas 8,5 quilômetros quadrados. Os danos chegaram perto de 6 bilhões de dólares, ajustando pela inflação. Mas aqui está o detalhe. O incêndio poupou a infraestrutura industrial. Os currais, os silos de grãos, os terminais ferroviários ficaram em sua maioria intactos. O motor econômico sobreviveu. Investidores do leste perceberam e o capital entrou de imediato. A primeira carga de madeira chegou enquanto o último prédio ainda queimava. Chicago era valiosa demais para ser deixada para trás. Mas uma reconstrução precisou ser feita após um segundo grande incêndio em 1874 que transformou totalmente a forma da cidade. Chicago determinou construção à prova de fogo em toda a cidade. Isso impulsionou a inovação, levando à construção de estruturas de aço revestidas de terracota. Como Chicago foi erguida em terrenos baixos e pantanosos, engenheiros optaram por estruturas de aço que cresciam para cima, em vez de expandir lateralmente. Assim surgiu o arranha-céu. O Home Insurance Building, concluído em 1885, é amplamente considerado o primeiro do mundo. Tinha apenas 10 andares, mas foi o início de algo maior. A cidade reconstruída era densa, vertical e organizada em uma malha uniforme de quarteirões curtos e caminháveis. A textura urbana que surgiu se parece com a da Filadélfia ou de Nova York, e não com qualquer outra coisa no meio-oeste. Depois veio o Trem L, a primeira linha elevada de Chicago, inaugurada em junho de 1892. Em 1897, o Union Loop conectou todas as linhas elevadas pelo centro da cidade, literalmente dando ao centro financeiro o seu nome, o Loop. Em 1909, Chicago tinha um dos melhores sistemas de transporte público de alta capacidade do mundo. Nesse mesmo ano, um homem chamado Daniel Burnham publicou o Plano de Chicago, um dos primeiros planos urbanos abrangentes da história americana, encomendado não pelo governo da cidade, mas pelo Commercial Club, a elite empresarial de Chicago. O plano era abrangente, um sistema unificado de boulevards, uma rede de parques regionais e, mais importante, uma declaração de que toda a orla do lago pertencia ao público, não aos incorporadores, não aos pátios ferroviários, mas ao povo. Esse princípio fez com que Chicago mantivesse 42 quilômetros de orla pública ininterrupta, enquanto cidades americanas parecidas cederam as suas à indústria há um século. Diferente de muitos grandes planos urbanos, este foi parcialmente realizado. Parques, bulevares e instituições cívicas planejados por Burnham foram erguidos nas décadas seguintes, consolidando uma identidade física sem igual no meio-oeste.
O timing foi fundamental. Deixe-me explicar. Se Chicago tivesse alcançado grande população décadas depois, como Los Angeles, provavelmente não seria tão densa ou caminhável quanto é hoje. Mas Chicago já era a segunda maior cidade dos Estados Unidos, com 2,2 milhões de habitantes em 1910. Ao contrário de Indianápolis ou Columbus, que ainda eram pequenas quando o automóvel surgiu, essas cidades do meio-oeste se desenvolveram facilmente em torno dos carros. Chicago parece diferente por causa de quando cresceu. Mas será que a sensação é diferente? E as pessoas? Bem, é aqui que duas grandes ondas de migração deram a Chicago um DNA cultural completamente diferente do restante do meio-oeste. A primeira foi a onda original de imigração. As ferrovias e fábricas precisavam de mão de obra, e conseguiram isso de todos os lugares. Polônia, Irlanda, Alemanha, Itália, Tchequia e Lituânia, só para citar alguns. Em 1890, 79% dos habitantes de Chicago eram nascidos no exterior ou filhos de imigrantes. Chicago tinha mais poloneses do que qualquer um dos 5 distritos de Nova York. Era a terceira maior cidade tcheca do mundo, atrás de Praga e Viena. Essas comunidades não se integraram à identidade do meio-oeste, formada por escandinavos e alemães. Eles criaram bairros, instituições e uma atitude, uma franqueza e uma falta de pretensão típica da classe trabalhadora, que é completamente diferente do restante do meio-oeste, conhecido por sua polidez. A comida, pizza de massa grossa, cachorro quente ao estilo de Chicago e o sanduíche Italian Beef. Esses não são apenas pratos, eles são artefatos de uma cultura imigrante e operária cheia de camadas, sem nenhum paralelo real em qualquer outro lugar da região. Chicago é a única cidade do meio-oeste com todos os 5 principais times profissionais de esportes. A segunda onda foi a Grande Migração, o movimento em massa de aproximadamente 6 milhões de afro-americanos do sul para as cidades do norte e do oeste, entre 1910 e 1970, buscando empregos industriais, relativa liberdade e fuga das leis de Jim Crow, o sistema de segregação racial imposto em todo o sul. Chicago foi um dos principais destinos. A população afro-americana de Chicago cresceu de cerca de 44 mil em 1910 para mais de 1 milhão em 1970. Essa onda não só aumentou a população, como mudou a cultura americana. Louis Armstrong seguiu King Oliver de Nova Orleans para Chicago em 1922, transformando o jazz. Muddy Waters saiu do Mississippi em 1943, plugou uma guitarra elétrica e ajudou a inventar o blues de Chicago. Essas duas ondas, a classe trabalhadora imigrante e a grande migração, se sobrepuseram para produzir uma cidade cuja identidade é verdadeiramente única. Mas há outro fator para a singularidade de Chicago: a economia. Em meados do século XX, o meio-oeste, especialmente as regiões do Cinturão da Ferrugem como Detroit, Cleveland, Milwaukee, St. Louis e, claro, Chicago, estavam em pleno crescimento devido à manufatura e à indústria pesada. Mas a desindustrialização chegou como uma bola de demolição. Detroit passou de uma população de 1.850.000 em 1950 para 620.000 em 2020, uma queda de mais de 65%. Outras cidades também tiveram quedas parecidas, e Chicago não ficou de fora. Entre 1963 e 1982, quase 21 mil fábricas fecharam em todo o meio-oeste. Mas essa não é uma história de como Chicago evitou a desindustrialização, mas de como sobreviveu a ela, ao contrário de muitas cidades do Cinturão da Ferrugem que foram esvaziadas. O emprego na indústria de manufatura na cidade caiu de 668 mil empregos em 1947 para 66 mil em 2013, uma queda de mais de 90%. Por que Chicago não entrou em declínio? A resposta está na história. Nada poderia tirar sua posição como centro logístico dos Estados Unidos, o que significava que nada poderia tirar completamente seu papel como centro de comércio e intercâmbio. Os mercados de commodities viraram mercados financeiros, impulsionando uma economia de serviços profissionais ao redor. Quando tudo é negociado em um lugar, com o tempo a própria negociação vira o produto. Hoje, Chicago provavelmente possui a economia mais diversificada do país entre as grandes cidades. Então, o que tudo isso produziu? Bem, Chicago é a única cidade global de todo o meio-oeste e uma cidade alfa, de acordo com a classificação da JAWC. A região metropolitana
tem mais de 9,6 milhões de habitantes, mais que o dobro da segunda maior metrópole do meio-oeste. É uma das poucas cidades americanas onde se pode viver sem carro, graças ao sistema L e à rede de ônibus. Ficar no meio-oeste, e não no litoral, torna a cidade bem mais barata que Nova York e Los Angeles, as únicas maiores que ela. Para muitos do meio-oeste, Chicago parece mais uma Milwaukee ampliada do que uma pequena Nova York, com cultura de metrópole vista sob a perspectiva do meio-oeste. Essas cidades cresceram juntas com a indústria dos Grandes Lagos. Alguns veem Chicago mais como cidade dos Grandes Lagos do que do meio-oeste. Porém, conforme você vai para bairros mais distantes do centro, a cidade logo parece mais típica do meio-oeste. Apesar da aparência da cidade, o povo de Chicago é mais humilde, amigável e semelhante a outros habitantes do meio-oeste do que pessoas de fora. E isso não é ruim. Cidades como Nova York e Los Angeles são voltadas ao mundo, enquanto Chicago representa a América, sentimento que só existe por estar no meio-oeste. Obrigado por assistir, inscreva-se para mais conteúdos, até o próximo vídeo.